Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente está aqui para falar desse jogo Inter 3, Ipiranga 0. Esse jogo foi pelo Gauchão. Foi a quarta rodada do Campeonato Gaúcho de 2023. O Inter enfrentou o Ipiranga em casa no Beira-Rio e o placar foi 3-0. Esse jogo aconteceu de tarde, ele foi às 4h30. Terminou agora há pouco e eu vou fazer a análise desse jogo para vocês. O Inter veio com um time previsível, tá? Kehler, Bustos, Vitão, Moledo, René, Johnny, Carlos de Penha, Maurício e Alan Patrick. Na frente, Wanderson e Pedro Henrique. Wanderson e Pedro Henrique é a dupla de destaques aí na frente, jogando de novo juntos. Tá? Então esse Inter foi um Inter previsível. O Inter enfrentou o Ipiranga. O jogo foi o Inter realmente com mais posse de bola, atacando, empurrando o Ipiranga para trás. Tá? E o Inter acabou abrindo o placar bem cedo. Né? Aí é um erro do jogador, que não é que ele passou errado, não é que a intenção dele era errada, de passar para um jogador que estava atrás dele. Esse jogador não estava marcado. O problema dele foi a velocidade do passe. A bola foi lenta. E aí o Pedro Henrique lembrou muito o Golden Boy. Tá? Quem é mais antigo lembra do Nilmar, atacante centroavante do Internacional, centroavante magrinho, ligeiro. Lembra que o Neymar fazia muito gol assim. O Neymar, ou ele tirava a bola do zagueiro, ou ele tirava do goleiro, ou ele ficava na espreita ali. Parece que não tem ninguém marcando. Ele estava meio longe do zagueiro, só que ele estava esperando que o cara fosse dar o passe ali. Quando ele dava o passe, se o passe fosse meio lento, ele conseguia chegar no cara. Então o Neymar fazia muito disso, muito de armadilha, sabe? Parece que eu não tô, mas eu tô prestando atenção. Se der o passe ali, eu vou morder. E às vezes dava certo. Tá? Mas nesse caso aí, o cara recuou a bola pro zagueiro, a bola foi lenta e o Pedro Henrique conseguiu tirar pela velocidade. O Mano fez esse sinal aqui, que é justamente por isso. Ele tem o pique, ele conseguiu chegar antes, tirou do zagueiro, depois tirou do goleiro e golaço. Depois disso o jogo ele começou a perder um pouco de velocidade, o Ipiranga começou a bater, principalmente esse cara que errou, o Ronald, camisa 3 dele, começou a dar. Ele, num lance só, ele fez 2 faltas em cima do Pedro Henrique, que o Pedro Henrique saiu reclamando aqui, que teria batido do lado. Ele tomou 2 faltas do cara. Tá? Eu deveria ter sido marcada a falta ali, mas a arbitragem não pegou. Até aí tudo bem, porque não foi uma coisa grave, né? Uma falta lateral ali, né? Mas, enfim, o jogo ficou num ritmo lento, e aí o Inter depois conseguiu, atacando, fazer os gols, e o pênalti aconteceu, bem marcado, né? E o Inter sentiu que o jogo estava na mão dele, sentiu, porque realmente o Ipiranga ele não esboçava, não dava muito perigo, né? O Inter conseguia, quando o Ipiranga vinha, o Inter já estava postado lá atrás, e não tinha muito essa coisa de jogada individual do Ipiranga para quebrar a linha, para levar perigo. Não tinha essa qualidade para fazer isso, alguns jogadores do Ipiranga não têm. Então não era um tipo assim, um adversário que se tu volta e te fecha bem, não estava causando grande perigo. Tá? Então o Inter viu que o jogo estava sob controle e que ele ganharia, então não acelerou muito o jogo. E aí isso que o Mano disse, que o adversário procurou quebrar a velocidade do jogo e tornou o jogo mais lento, não sei o quê. Não. Muita gente pode acreditar nisso, eu não acredito. Eu não acredito que o que acontece? Quando o Inter tem a posse de bola e propõe o jogo, se o Inter acelera, o Inter induz o outro a correr mais, a acelerar também. Tá? Até porque se tu ficar devagar contra um Inter que está ligeiro, num campo excelente, em que o Inter faz a bola andar com velocidade e troca os passes, se tu não acelerar, tu não toma a bola do Inter. Tu fica na roda. E se tu não fizer contra-ataques rápidos também, tu não consegue fazer nada no Inter. Nada, porque daí, assim como o Inter acelera na movimentação e no toque de bola, ele vai estar acelerado também para voltar e fechar o time. Então, ou tu é rápido para fazer contra-ataques rápidos, ou então tu não consegue nada. Né? Então, aí essa não colou. Alguns podem ter colado, mas para mim não colou. Tá? Para mim, o Inter ele sentou um pouco e deixou o jogo lento, porque ele quis e porque ele viu que o Ipiranga não ameaçava. Tá? Que estava tranquilo o jogo. E não, o Pedro Henrique apanhou, e aí tem a arbitragem, ela estava indo bem até um determinado ponto, quando aconteceu um lance mais ali é complicado, porque o que acontece? A televisão mostra, né?
houve a cotovelada do jogador Mateuzinho, tá? Ele era um meia que jogava aberto do lado direito, camisa 30, é um baixinho deles, um pequenininho. Mateuzinho sobe e leva o cotovelo para trás. E dá a cotovelada e pega no rosto do René. Pega aqui em cima, tá? Tirou sangue e tal, e reclamou, o Mano reclamou. O Mano, pra variar, tomou cartão, né? Se ele tivesse reclamado na área dele, né? Dando um berro lá reclamando, foi falta, cotovelado, tinha que ver. Talvez ele não tomasse cartão, mas como ele entrou dentro do campo, foi pra cima do juiz, berrar olhando pro juiz, aí o juiz deu cartão pra ele. Não tem jeito, o Mano vai ser sempre assim, não adianta, não adianta. Então, são 20 anos fazendo isso, então não adianta tu querer dizer pra ele, não faz diferente, não faz assim, não fica tomando cartão, não sei o que, não, ele vai tomar. Então, mas ali teve um problema, tá? E aí, como eu tenho compromisso aqui com o pessoal que é da arbitragem, então, um pessoal que estuda, que quer ser árbitro, e um pessoal porque eu tô nesses grupos, e um pessoal que já é da arbitragem, eu tenho que ser honesto em relação a isso. Ali o que acontece? Ali teve uma coxambrada, tá? Que não deve acontecer. Tá? Se alguém, o juiz não viu, pelo comportamento do juiz, ele não viu que houve uma cotovelada, ele não viu. Tá? E é possível isso? É possível. Tá? Vamos dizer, é um erro crasso? Não, pode não ser. De repente, olha o posicionamento do juiz, olha a jogada, olha o ângulo dela, você pode achar, tá, esse é um erro que vai... Não vamos pesar muito a mão em cima do juiz. Tá? Isso pode acontecer. Assim como no Bandeira, porque o Bandeira ele vai estar cuidando a linha. Ali era o assistente número 1, era o Otávio Legramante. Ele estava cuidando a linha de impedimento, que não era ali onde estava esse jogador Mateuzinho, não era ali, era mais para trás ali. Então ele de repente olhou esse lance, virou e olhou esse lance, e não apareceu para ele com clareza que houve a cotovelada. Tá? Quem poderia ver melhor seria o quarto árbitro, o Marcelo. Tá? Marcelo Oswald Bittelbron. Para ele, esse lance seria mais fácil de ver. Tá? Porque ele fica bem na lateral como quarto árbitro e de repente ele poderia ajudar. Ó, cotovelada aconteceu aqui, falando cotovelada aconteceu, o jogador camisa 30, o jogador René. Se o juiz recebe essa informação, alguém viu, olha, alguém da minha equipe de arbitragem, pode ser o assistente, pode ser o quarto árbitro. Pode ser o quarto árbitro. Nós já vimos isso acontecer dentro de campo. Que não é a Bandeira que viu, pela distância, não é o árbitro que viu, é o quarto que disse. Jogo lá no Maracanã contra o Flamengo. O quarto árbitro falou, o Gabigol tá batendo palma, debochando da tua marcação. Aí o juiz, o Gabigol, então tá aqui o cartão. Amarelo, mas amarelo, vermelho, rua. Então sim, o quarto árbitro, ele é árbitro também. Ele pode dizer pro juiz. E se ele disse, é vermelho. É vermelho, não tem que ter dúvida. Tá? Cotovelo, ponta de cotovelo, no rosto, é muito perigoso. Ponta de joelho, no corpo, é perigoso, é vermelho. Tá? Não dá para dar essa coxambrada. Se ninguém viu, ninguém me disse que foi cotovelado, eu, juiz, não vi. Então, é o que eu marquei, é o que eu vi. Eu apitei e dei falta. Foi o que eu vi. Então, eu não vou dar cartão nem amarelo, porque eu não vi o lance. Ou seja, eu estou mostrando que eu não consegui ver o lance. Minha arbitragem não pegou, então eu não dou cartão. Se dá aquilo que a gente vê, parece que a gente não viu, então eu vou jogar na coluna do meio, eu vou dar um amarelinho para não ficar barato. Não. Isso aí é coxambrado. Isso é coxambrado, não deve fazer, não. Se viu, vermelho. Se não viu, não dá amarelo. Não dá. Que não pegou. Então a arbitragem não viu, não dá. Bom, o jogo foi assim até o final. Então o Lucas Guimarães Horner até estava apitando bem, mas esse lance aí não viu, né? Assistente número 1, Otávio Legramante, não viu, era um lance que ele poderia ver, não viu. Quarto árbitro, Marcelo Oswald Bittelbron, não viu esse lance. Teve falta ali que ele não deu, no Pedro Henrique. Pisada na mão do Pedro Henrique, que ele poderia ter visto e não viu. E esse lance da cotovelada. Então aqui, pra mim, quem complicou foi o quarto árbitro, assistente número 1. Tá? Porque o assistente número 1, assim, tu entra no campo e tu olha pro lado direito. Na primeira linha, a primeira linha que tu vai cruzar no campo, quando tu entra, tu olha pro lado direito e vai ter um assistente. Tá? Esse assistente é o número 1. O número 2 é o que fica no outro lado, ou seja, tu faz uma diagonal com o assistente 2 é o que fica do outro lado. O 2 era o Clayton Tim. O Clayton Tim acertou ali os impedimentos, só um que eu tive dúvida, que estava alinhado, parece que não era, pela televisão.
tá? Mas não teve linha, como não marcou linha a gente não tem certeza, tá? Mas visualmente ali, a televisão mostrou rapidamente que parecia que não estava. No mais ele acertou tudo, foi bem no jogo. Clayton Tio eu conheço, trabalhou comigo. Trabalhou comigo várias vezes em Gravataí, tá? E agora está aí na Federação Gaúcha como assistente. Tá? Ele não passou por ele, essas jogadas mais polêmicas aí, passou pelos outros. Tá? E infelizmente foi assim. Mas o Inter fez o dever de casa, o Inter sentiu que o jogo estava nas suas mãos e que o adversário dificilmente conseguiria alguma coisa complicar, então o Inter conduziu o jogo de acordo com a sua conveniência. Tá? Por isso que o jogo perdeu em velocidade. Por isso que o jogo perdeu em velocidade. O Ipiranga poderia quebrar a velocidade do jogo? Sim, poderia, se ele tivesse a bola e ficasse trocando a bola. Né? Se ele fosse tocar a bola de forma cadenciada e não deixar o Inter pegar, né? Ficar com bastante posse de bola, poderia fazer. Como a Croácia fez contra o Brasil. A Croácia tinha muita qualidade para fazer isso. Né? Já o Ipiranga não fez essa trocação de bola. Então parece que o Ipiranga tenha quebrado o ritmo do jogo. Que acho que quem fez esse jogo mais lento foi o Inter, porque enfim, o jogo se apresentou de uma maneira em que o Inter iria vencer. Né? Bom, pessoal, então desse jogo é isso a minha análise. Tá? Tem que dar uma notícia aqui, daqui a pouco eu vou abordar isso aqui melhor. Tá? Houve uma mudança, vai ter premiação para a Supercopa Feminina. Teve uma mudança, eles vão gastar quase 1 milhão, tá? A CBF é de última hora, tá? 500 mil para a equipe campeã e 300 mil para a vice na Supercopa. Então vai ter premiação sim, a CBF muda agora. E o Coisa Recente e o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, falou que vai fomentar o feminino, que quer que o feminino cresça e tal, e que vai dar esse incentivo aí. Então, a gente vai abordar isso mais tarde, tá? No vídeo específico do feminino. Pro masculino, hoje, nesse jogo, é isso aí. Obrigado pela atenção, dá aquela força pra gente, né? Like, compartilha, sininho, se inscreve, tá? E já vou agradecendo desde já pela atenção de todos vocês. Até a próxima, valeu!